Certo? Reiniciou? Iniciou, né? Proposição é o seguinte, ó. Sejam I contido em R um intervalo, e F uma função. Se F é contínua em I, F é diferenciável no interior de I. E a derivada de f em x é igual a zero, qualquer que seja o x no interior de I. Estão lembrados que era, quando eu coloquei a primeira vez, foi o seguinte: isso aqui é maior que ou igual a zero, qualquer que seja x no interior de I, até que eu deixei I aqui, né? Aí depois eu consertei, estão lembrados? É tudo no interior, a diferenciabilidade no interior. Aqui qual é a conclusão? É que a F é crescente em I, tá? Mas agora vamos usar essa versão. Então F é o que? Constante. Constante em I. Se ela é contínua em I, é diferenciável no interior de I, e f' de x é igual a zero, qualquer que seja x pertencente ao interior de I, então F é constante em I. Tá? Então F é constante aí. Então, prova. Tá? Então F é constante aí. Vou dar a prova mais uma vez, tá? Tá? Bem, dados. Dados x e y pertencentes a I com x menor do que y, tá? Admita as hipóteses, né? Admita as hipóteses, tá? Admita as hipóteses. Dados x e y com x menor do que y, tem-se, primeiro, F contínua aonde? Intervalo XY. Segundo, F diferenciável no intervalo aberto XY. Porque se o x e y estão aí com x menor, I é o intervalo. Então o intervalo fechado XY está contido em I. E o intervalo aberto XY está contido no interior de I. Portanto, como a F é contínua em I, a F é contínua nesse intervalo fechado. E como a F é diferenciável no interior de I, a F é diferenciável no intervalo aberto. Você tem isso e isso. Logo, pelo teorema do valor médio, existe C pertencente ao intervalo XY aberto, tal que f de y menos f de x é igual à derivada da f em C vezes y menos x. Mas isso vai dar zero.
E assim, f de y menos f de x é zero, porque o c está nesse intervalo que está contido no interior de i. Mas no interior de i, a terceira hipótese é que a derivada é zero. Então, assim, f de y menos f de i, x é zero, ou seja, o f de x é igual a f de y. Ou seja, quaisquer dois valores que eu pegar no intervalo i, a função tem o mesmo valor. Isso diz que a função é constante. Tá? Tá certo? Assim, escolhendo x0 em i, tá certo? E fazendo c igual a f de x0, o que é que eu tenho? Eu tenho que... Hã? Hã? Assim, C maiúsculo. Ou K, por exemplo. Vou pegar K. E fazendo K igual a f de x0, tem-se f de x igual a f de x0, que é igual a K, qualquer que seja o x pertencente aí. Então a função ela é constante. Tá? Ela é com quanto tempo? Tá bom. Então a função é constante. Bem, esse teorema ele tem o seguinte corolário. Tá? Tá? O corolário é o seguinte: seja I contido em R intervalo e F, G e H, três funções. Se H e G são primitivas de F em I, se H e G, se as duas são primitivas de F no intervalo I. Hã? Não. Se H e G são primitivas de F em I, é isso mesmo. Se H e G são primitivas de F em I, então existe C real, ser uma constante C real, tal que H de x é G de x mais C, qualquer que seja o x pertencente aí. Essa é a definição. Definição de primitiva é um intervalo. Não importa se ele é fechado, se ele é aberto, não é no interior. Tá? Definição de primitiva é no intervalo. Então essa proposição está dizendo o seguinte: se duas funções H e G são primitivas de uma mesma função f no intervalo I, então nesse intervalo as duas diferem por uma constante. Tá? A prova é simples. Tá? A prova
A prova. Admita as hipóteses, né? Então, admita as hipóteses. Ó, se H e G são primitivas de F e I, então F está definida em I, tá certo? Então, das hipóteses, admita as hipóteses. Hipóteses. Ponto. Daí você tem o seguinte: a F está definida em I, a F está definida em I, ou seja, o I está contido em domínio de F, tá? Estou usando a definição. H e G são diferenciáveis em I, e a derivada da H em X é F de X, que é a derivada da G em X, qualquer que seja X pertencente a I. Diga. Se for intervalo fechado, nas extremidades, eu precisaria fazer um limite lateral, né? Se I for um intervalo fechado, quando eu fosse calcular a derivada dessa extremidade, eu calcularia a limite lateral, né? Não necessariamente. Porque quando eu digo que H e G são diferenciáveis em I, H e G são diferenciáveis em todos os pontos de I, tá? Aí você coloca as extremidades, tá certo? As extremidades. C contínua, C diferenciável na extremidade, é aquele limite a existir, tá certo? Com X tendendo, é o limite que dá a derivada existir com X pertencente a esse ponto que está na extremidade. Ao ponto que está na extremidade. É isso. Aí você tem situações em que o I é subconjunto próprio do domínio. Eu tendo de um lado para o outro. Ou o I é o domínio. Se o I for o domínio, está implícito que tender a tender lateralmente. Tá certo? Tá bom? Tá certo? Entendeu? Mas tem mais coisas a falar sobre isso. Não se encerra aí não. Não se encerra aí não. Porque o teorema do valor médio, veja bem, o teorema do valor médio é: se F é contínua no intervalo AB fechado e é diferenciável no AB aberto, então, só que essa hipótese ser contínua no AB fechado significa que ela é contínua em A e é contínua em B, tá certo? Mas não precisa ser contínua em A. Basta que seja contínua em A pela direita e basta que seja contínua em B pela esquerda. Em outras palavras, basta que a restrição da função ao intervalo fechado AB seja contínua. Entendido aí? Entendido? É. Exatamente, ou seja, eu preciso só que a restrição da função, aqui não, tá certo? Eu estou dizendo o teorema do valor médio, não, calma, porque isso aqui tem que ser contínua, tá certo? Porque é para todo x, para todo y, no intervalo i. O que eu estou dizendo é, no teorema do valor médio, aí você aplica quando for conveniente, quando for necessário. Se f é contínua no intervalo fechado a B e f é diferenciável no intervalo aberto a B, o que eu estou dizendo é que o que precisa ser contínua é a restrição da função f ao intervalo fechado a B. Ou seja, basta que a f seja contínua pela direita em A e pela esquerda em B, que o teorema continua valendo. Entendeu? Entendido? Então, isso aí eu discuto no final das notas de aula,
Lá, quando eu aplico o teorema do Vedder, tem uma discussão no final, nas notas. Eu não fiz em classe, mas tem no final. Então, daí, ó, daí, quanto tempo? Isso. Então, conclusão. Conclusão é o seguinte, é que daí a função h menos g, se você pegar a função h menos g, se pegar a função h menos g, ela é contínua. Ela é contínua em I, porque em I ela é diferenciável. Se ela é diferenciável, ela é contínua. A função h menos g é diferenciável. É diferenciável em I, mas se é diferenciável em I, é diferenciável no interior de I, por força maior. E quem é a derivada de h menos g em x? É a derivada, né? É a derivada de h em x menos a derivada de g em x, que é quanto? Que é 0. Para todo x, aonde? De I. Portanto, por esta proposição aqui, h menos g é o quê? É constante em I. E aí acabou, né? Porque o que significa ser constante? Significa que h de x menos g de x é igual a uma constante c, qualquer que seja x em I, que é o que eu quero demonstrar. Entenderam? H menos g é constante em I. Tá? E aí encerrou a demonstração. Aqui encerrou a demonstração. Aqui também. Tá? O quê? O quê? Aonde que você está olhando? Ali no finalzinho, para todo x do interior de I, seria do interior, não? Porque lá, não, do corolário, da prova. Isso, do interior de I, não vou utilizar o teorema anterior. Ah, sim. Para todo x no interior de I. Você tem razão. É porque eu estou usando. É verdade aí, mas o que eu preciso é que seja no interior de I, porque eu quero usar só o teorema. Estou colocando exatamente o que eu estou usando no teorema, tá? X no interior de I. Só para colocar na situação do teorema, qualquer que seja x pertencente ao interior de I. Então, gente, essa proposição ela é muito boa, porque ela diz o seguinte: se eu conheço uma primitiva de uma função no intervalo, eu conheço todas, porque todas elas diferem por uma constante. Então, se eu conheço uma, qualquer outra é essa que eu conheço mais uma constante. Isso é muito útil por causa da seguinte definição. Tá? Preste bem atenção. Seja f uma função. Seja f uma função. A integral indefinida. A integral indefinida de f, olha aqui, ó, a integral indefinida de f, tá, é o conjunto, a integral indefinida de f é o, quanto tempo? Encerra aí para
dá uma parada. Não começa não.